Almoçaste às 13 e às 15 já estás a precisar de um café ou de um chocolate para aguentar o resto do dia, então deixa-me dizer-te que provavelmente estás com resistência à insulina. Passar o dia a petiscar ou sentirmos que precisamos de estímulos como café ou açúcar para nos darem aquele boost para conseguirmos continuar, significa que estamos em desequilíbrio. E isto acontece muito porque ou não estamos a estruturar bem as nossas refeições, ou estamos completamente viciados no açúcar e por isso desenvolvemos este tal mecanismo de resistência à insulina, ou podemos ter dormido mal. Tudo isto vai influenciar a forma como é distribuída a nossa energia. Primeiro que tudo, uma boa noite de sono é extremamente importante. Se dormires pouco ou se dormires mal, podes ter pouco tempo de sono profundo, podes ter muitos despertares. O que sabemos é que isto leva a um consumo médio no dia a seguir a mais 500 calorias do que aquelas que precisas. Ora, 500 calorias são um almoço ou um jantar e que a maior parte de nós acaba por dividir estas 500 calorias em pequenos petiscares. Ora, é aqui que está o problema. A resistência à insulina é, no fundo, quando tu deixas de conseguir produzir uma quantidade de insulina que seria suposta pelo teu corpo para conseguir dar resposta à quantidade de açúcar que tu estás a ingerir. Então o que acontece é que tu vais ingerindo mais açúcar, mais açúcar, mais açúcar, vais estando sempre a petiscar e o teu corpo não produz a insulina que leva esse açúcar para onde é devido, normalmente para dentro das células musculares. Portanto, tu ficas com os níveis de açúcar no sangue um pouco mais altos ou então vais desenvolvendo aqui uma tendência para acumular mais massa gorda, se estiveres também sempre constantemente neste mecanismo de produzir insulina. Então, é muito importante que tenhas consciência de que deves fazer uma alimentação mais equilibrada e estruturar bem o teu dia para te permitir teres também uma noite de sono mais tranquila ou mais tempo de sono para que isto não te aconteça permanentemente. Outra coisa que é muito importante também é saberes que quando nós estamos permanentemente estressados, irritados, cansados, nós estamos a estimular aquilo que se chama o cortisol, a nossa hormona de stress. O cortisol geralmente atinge um pico às 9 da manhã, por isso se tu tomares o pequeno almoço às 7, se já tiveres tendência para ter este ciclo do cortisol alterado, se tiveres dormido mal, se estiveres a beber logo muito café, imagina que bebes café às 7 e por volta das 8h30 chegas ao trabalho e bebes outro café. Isto pode fazer com que o teu cortisol seja sobreestimulado e vai fazer com que tenhas mais alterações no teu padrão de sono à noite, também no descanso. E portanto, andas sistematicamente neste ciclo vicioso. E lembra-te que a cafeína fica no teu sangue em circulação entre 2 a 10 horas. Isto parece um intervalo um bocadinho estranho, não é? Muito grande, mas a verdade é que todos nós metabolizamos de forma diferente. E se tu tiveres uma metabolização muito lenta, aquele café que bebeste às 2 ou às 3 da tarde, quando te queres deitar, ainda está muito ativo no sangue. É por isso que tu não consegues adormecer, ou por isso que tens um sono muito leve, ou que tens muitos despertares naquela parte inicial da noite. E isso sim vai fazer com que andes constantemente a sentir-te exausto, cansado, a precisar de açúcar. Esta queixa, na verdade, é uma das que eu ouço mais vezes em consulta. Quer quebrar o vício do açúcar. E quando pensamos nisso, não nos podemos esquecer destas coisas muito importantes. Reduzir o stress, por exemplo, através de uma boa noite de sono ou através do exercício físico, vai fazer toda a diferença para que tu consigas parar de petiscar tantas vezes e petiscar mal, através do açúcar. Agora, uma coisa que eu quero que fixes. Um prato bem estruturado tem 4 componentes, não 3, como muitas vezes as pessoas acham. Estamos a falar de proteína, hidratos de carbono. Destes hidratos de carbono nós ainda temos que contabilizar as fibras, que são muito importantes, e ainda a gordura. Quando fazemos esta distribuição, e antigamente havia muito aquele conceito de nós devíamos ter 50% da nossa alimentação à base de hidratos de carbono, 20% de proteína e 30% de gordura, nós hoje em dia temos uma conversa um pouco diferente. Não sei se reparaste, mas a própria pirâmide alimentar nos Estados Unidos sofreu algumas alterações. Estas alterações têm a ver com o facto de percebermos que estamos numa epidemia global de obesidade, de diabetes tipo 2, de hipercolesterolemia, de hipertensão, e isto está a custar-nos a todos muito dinheiro. Muitos problemas de saúde vêm destas 4 doenças, digamos assim. E isto significa que nós temos que começar a fazer alguma coisa mais concreta para mudar, nomeadamente as recomendações da forma como devemos estruturar os nossos pratos. Então o que é que aconteceu? Nesta pirâmide começou a perceber-se que era importante diminuir a quantidade de hidratos de carbono e aumentar a quantidade de proteína.
Então, enquanto nutricionistas, muitos de nós estamos a começar a recomendar algo um bocadinho diferente. Em vez de fazermos só 20% de proteína, podemos aumentar este valor para 30% e isso permite-nos reduzir 10% a quantidade de hidratos de carbono. Por que é que nós não reduzimos mais? Porque, como eu te estava a explicar, quando contabilizamos hidratos de carbono como um todo, nós não nos podemos esquecer que estamos a falar também de fibras. E onde é que nós encontramos as fibras? Nos legumes, na fruta, nos frutos secos, nas sementes e nos cereais integrais. Então nós precisamos de perceber que a grande base da nossa alimentação continuam a ser estes alimentos. Quando falamos de hidratos de carbono separados das fibras, poderíamos falar, por exemplo, de arroz branco, massa ou uma aveia, uns flocos de aveia mais finos, que no fundo são hidratos de carbono mais simples, a própria tapioca, que hoje em dia usamos muito para fazer as crepiocas. Estes são hidratos de carbono que não trazem um grande aporte de fibra, mas que são importantes. Porquê? Porque nós também precisamos deles para nos dar energia, o nosso cérebro alimenta-se maioritariamente de hidratos de carbono e nós precisamos desse aporte, precisamos deles para o nosso exercício físico, para termos bom rendimento, para conseguirmos, se queremos melhorar a nossa composição física, precisamos destes hidratos de carbono para podermos, por exemplo, aumentar a carga durante o treino. Então há muitos objetivos para os quais estes hidratos de carbono são essenciais, não só como energia e calorias pura e duramente, mas também por causa disto. Depois temos a parte da fibra. Nossa fibra é extremamente importante e, infelizmente, cada vez estamos a consumir menos quantidades de fibra, mas esta fibra que vem dos legumes, da fruta, das leguminosas, dos frutos secos, das sementes, é extremamente importante para nutrir a nossa microbiota intestinal. Não sei se tens ouvido as últimas notícias, mas a microbiota comanda todo o nosso corpo e por isso nós precisamos mesmo que o nosso intestino esteja super saudável. E isso é conseguido através de um bom consumo de fibras. Devemos estar entre 25 a 30 gramas de fibra por dia. Isto significa que a fibra deve estar um pouco por todas as refeições que tu fazes. Se pensares em ter, por exemplo, fruta e frutos secos no pequeno almoço, um bom prato de legumes ao almoço, um bom prato de legumes ao jantar e se fizeres snacks, podes também incluir coisas como palitos de cenoura, fruta, frutos secos e este género de alimentos vão trazer-te também mais aporte de fibra. Um hummus, por exemplo, com os palitos de cenoura, dá-te fibra das leguminosas e das cenouras. E isso faz com que tu consigas realmente atingir estas recomendações diárias. Não só são importantes para a parte da microbiota, mas para outra coisa muito importante que falava no início desta aula, que é a questão de não teres uma vontade constante de petiscar. Quanto mais fibra tu consomes, mais saciado te vais sentir. Isso significa que não precisas de andar a petiscar, mais facilmente quebras o vício do açúcar, a tua libertação de energia é mais estável, não te sentes permanentemente a precisar de um café, porque consegues ter destreza mental, capacidade de pensamento e não estás constantemente dependente de estímulos ou, muitas vezes, aquilo que as pessoas procuram, escapes, no fundo. Porquê? Porque lá está, estamos cansados, não dormimos bem, vivemos a um ritmo alucinante, não descansamos, não temos esse tempo para parar e, portanto, precisamos de escapes para irmos buscar aquela energia extra. Há quem fume, há quem beba e depois quem não o faz, através da alimentação, muitas vezes falo indo buscar um chocolate à máquina de vending, por exemplo. Isto é uma coisa que realmente nós precisamos de mudar. E sim, a proteína é um componente muito importante do prato. Cada vez há mais discussão sobre a proteína. Acho, na verdade, que estamos a ir para um caminho que é, eu diria, um pouco distrativo. No sentido de, se nós só pensarmos nas refeições enquanto proteína, vamos entrar num desequilíbrio. A primeira parte do nosso corpo que vai sofrer é a microbiota e dentro da microbiota, como falava, temos a parte de saciedade, temos a parte de intestino, que é tão importante, mas também não nos podemos esquecer que a nossa microbiota intestinal e o nosso intestino controlam a nossa produção hormonal. Se nós só tivermos proteínas, não nutrimos esta microbiota e a nossa produção hormonal vai ficar toda desregulada. Isto significa que vais dormir pior, provavelmente vais ter problemas de fertilidade, podes ter problemas de pele, podes ter problemas cognitivos, até na tiroide. Então pensa, não podes ter só a construção das tuas refeições à base de proteína. Ela é importante, devemos aumentar, mas cerca de 1,6 gramas por quilograma de peso corporal por dia normalmente são suficientes para teres uma vida saudável e, obviamente, se treinares, se estimulares o teu músculo para conseguires promover essa construção da massa muscular que tantos de nós procuram. A proteína é extremamente importante também para a nossa saciedade, sim, e é muito importante para uma coisa que às vezes as pessoas esquecem,
para a produção de aminoácidos. Estes aminoácidos vão estar presentes em todas as funções do nosso corpo, mas uma delas muito importante também é a capacidade de digerir os alimentos. Digerir significa partir. Se tu tiveres um bom aporte de proteína, naturalmente também consegues produzir mais ácidos gástricos, digerir melhor, portanto produzes mais enzimas, e isto também significa que consegues reduzir a quantidade de produção de gases no fundo e que leva ao inchaço abdominal, aquelas barrigas que muitas vezes as pessoas queixam de distensão abdominal, barriga pesada, sensação de digestão que não foi completa e, portanto, isto é uma coisa que se tiveres um aporte de proteína mais equilibrado, vais conseguir também mitigar. Isto é muito importante. Por outro lado, temos também a questão da gordura. Então, o que é que acontece? A gordura acaba por ser um nutriente no qual as recomendações não mexeram. Houve durante muito tempo medo de consumir gorduras associado às dietas. Eu acho que hoje em dia isso já não é propriamente um tema, mas percebemos que a qualidade da gordura que nós comemos é extremamente importante. Então, irmos buscar gordura ao azeite, ao abacate, às sementes e aos frutos secos acaba por ser muito mais interessante, além de que frutos secos, abacate e sementes trazem-nos também fibras e isso vai tudo fazer com que seja muito mais equilibrado. Há muita tendência hoje em dia das pessoas quererem substituir o azeite para o óleo de coco, mas aquilo que te tenho a dizer é que o argumento para esta substituição é que o óleo de coco tolera uma temperatura mais alta. Isto é verdade se tu quiseres fritar os teus alimentos, mas se quiseres ter uma alimentação mediterrânica que por si só é anti-inflamatória por excelência, mantém-te no azeite. Agora vamos falar sobre outra coisa que muitas vezes também preocupa. Será que devemos fazer uma diferença entre a quantidade, a composição do nosso prato no almoço face ao jantar? E a resposta é óbvia, sim. Pensa bem, se tu tiveste o dia inteiro a despender energia, a trabalhar, foste treinar até eventualmente, tiveste que lidar com as várias situações do teu dia-a-dia, é normal que onde a tua energia deve estar mais concentrada é na manhã e na hora do almoço. Ao jantar, se tu queres ter uma noite de sono leve, menos despertares, se queres dormir com uma qualidade de sono, ou seja, com um bom tempo de sono profundo, tu precisas de fazer uma refeição mais leve. Então, pensando na composição do prato principal, naqueles 4 elementos, onde é que tu podes cortar? Primeiro que tudo, poderias cortar um bocadinho em cada um. Isto é uma coisa que uma pessoa que não queira, por exemplo, perder massa gorda, que se sinta bem, que queira só manter, é uma coisa que essa pessoa pode fazer naturalmente. Diminui simplesmente a quantidade. Por outro lado, se tu quiseres realmente diminuir a tua quantidade de massa gorda corporal, por exemplo, e estiveres numa fase em que queres reduzir um bocadinho de peso, esta estratégia é tão simples e ajuda muito, que é mantens a proteína, mantens a gordura, mantens a fibra ou eventualmente até aumentas. Podes complementar, por exemplo, ao retirares a parte dos hidratos de carbono do teu jantar, podes, por exemplo, juntar uma sopa que te traz bastante fibra e água com um teor bastante baixo de calorias e assim fazes com que te sintas saciado, consegues ter uma boa refeição, mas muito mais leve do ponto de vista energético. Deste ao teu corpo tudo o que ele precisa para ficar saciado, mas não lhe deste propriamente combustível, o que significa que, se ele precisar de energia, ele vai ter que ir buscar as reservas. O que é que são as reservas? A tua massa gorda. Então esta é a forma mais fácil de tu conseguires que o teu corpo utilize a tua gordura como fonte de energia e assim melhoras a tua composição corporal sem sentires que ficas com fome e, além disso, consegues também promover uma noite de sono mais leve. Há vários estudos que já mostraram que as pessoas que comem muito perto da hora de se irem deitar ou que comem assim, que vão petiscar, por exemplo, imagina, jantaste e depois, passado 1 hora, foste petiscar um quadradinho de chocolate ou uns frutos secos, ou pior, não é? Gomas, batatas fritas, enfim, tudo aquilo que muitas vezes nós sabemos que as pessoas acabam por comer antes de irem para a cama. Isto levava a uma redução do tempo de sono profundo e, pior, demoravas também mais tempo a adormecer. E o que é que isto causa? Como vimos no início desta aula, alterações naquilo que vais comer no dia a seguir. Mais vício de açúcar e mais quantidade de calorias ingeridas, o que vai prejudicar muito aquilo que são os teus objetivos para te manter saudável, para conseguires diminuir a resistência à insulina, para teres mais energia, para teres mais vitalidade. Por isso, lembra-te, quando pensares na estrutura daquilo que tu vais comer num prato, é muito importante também que tenhas atenção à estrutura do teu dia, como é que tu vais distribuir estes macronutrientes, teres um bocadinho de tudo sem cortares grandes grupos alimentares, mas distribuires os teus, cada um destes grupos alimentares de forma correta ao longo do teu dia.
quando despendes mais energia, precisas de pôr mais energia. Não faças grandes períodos de jejum, grandes maluqueiras de manhã, quando o teu corpo está mais sedento de manhã, a não ser que sejas daquelas pessoas que acordam e não conseguem ter apetite. Não te forces a fazer isso só porque pode ser uma conversa que está na moda, porque aquilo que vimos, mesmo até com o consumo de proteína, hoje em dia já se sabe tanta coisa. Já sabemos que, por exemplo, é muito mais importante tu teres a proteína distribuída ao longo do dia para que o teu corpo consiga sintetizar a proteína constantemente do que comeres toda a proteína na refeição a seguir ao treino. Então, tudo isto são lições que eu acho que são importantes e lembra-te, sempre que tiveres dúvidas, aconselha-te com um profissional de saúde qualificado.